Então, bora. Na aula passada, que a gente começou no horário, tudo bonitinho, a gente terminou com ligações metálicas, que foi o vídeo que eu mandei para vocês no WhatsApp. Vocês viram como que se faz um anel e tal? Tem que dar muita marretada, dá muito trabalho. Por isso que anel é caro, tá? Dá muito trabalho fazer, se vocês verem o vídeo lá. E terminando, né? Nós vimos ligação iônica, como que acontece, ligação covalente, e terminamos aqui, nessa parte da ligação da geometria molecular, meu Deus. Que é a geometria molecular? Qual é a relevância dela? É um tema difícil para fazer todo vestibulando sofrer. Tá? Essa é a grande função. Mas o que, que acontece? Quando a gente tem os átomos se ligando entre si, formando as moléculas, eles se arranjam não só na forma da ligação, mas eles mudam o formato tridimensional. Tá? Então, 3D, eles alteram a disposição deles, a organização deles. E o que, que acontece? Eles vão poder ocupar volumes e espaços diferenciados, certo? Por que, que eles se organizam com geometrias diferentes? Que eles têm massa, eles têm volume, eles ocupam um lugar no espaço. Então, eles precisam se organizar de certa forma para ocupar esse espaço. E como que eles se organizam? Eles sempre buscam, sempre, a estabilidade. Quando que as coisas são mais estáveis? Quando o nível de energia do sistema é mais baixo, certo? Então, de que forma que eles podem se organizar para a energia do sistema ficar baixa? O que, que tem a ver a posição deles com a energia? Tudo isso é dependente dessa teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Lembra que a gente viu nas aulas de ligações sempre as interações entre os elétrons, certo? E vimos que as ligações químicas são sobreposições de regiões da eletrosfera. Então, comunicação entre elétrons. O que, que acontece? Os elétrons, quer estejam ligados ou não ligados, ocupam um lugar no espaço. E os elétrons têm carga negativa. Negativo com negativo se repele. Então, exceto caso seja necessário eles interagirem para fazer uma ligação, eles não vão chegar um perto do outro. Tá? Distanciamento social, um elétron não suporta o outro, e só se for extremamente necessário, eles interagem pelo bem do átomo. Mas, de outra forma, eles se repelem, não querem ficar perto um do outro. Então, se eu tenho pares de elétrons livres, o que acontece? Esse par de elétrons livres vai ficar lá na região dele de orbital e vai querer ficar a maior distância possível dos demais, assim como a Nicole. Tá? Então, sempre distanciamento, não quer ficar perto dos outros. Se eles estão envolvidos em uma ligação química, por exemplo, uma ligação covalente simples, os que estão envolvidos nessa ligação simples estão na ligação. Eles não querem saber das ligações vizinhas, não querem saber do par de elétrons livre. Eles vão se distanciar. E aí você cria geometria. Então, os pares de elétrons, quer estejam livres, quer estejam fazendo ligações, vão querer estar a maior distância possível uns dos outros. Ok? Vamos ver o caso desse hidreto de berílio aqui. O que, que acontece? O berílio faz duas ligações, porque lembra que ele é um caso de exceção da regra do octeto. Ele se satisfaz com 4 elétrons.
Então ele tem 2 e consegue mais 2 por meio das ligações. Não sobram pares de elétrons livres. Então todos os elétrons da camada de valência do berílio estão envolvidos nessas duas ligações. Para se estabilizar, eles querem muita distância, tá? Então, vamos pensar aqui que o berílio é um gatinho. Esse hidrogênio é uma pessoa que cuida do gatinho, e esse é outra pessoa que cuida do gato, mas essas pessoas não se bicam. E aí o que acontece? Ambos vão ter que ficar envolvidos pelo gato, mas mantendo a maior distância possível, que, no caso, é uma repulsão de 180 graus. Então eles ficam numa geometria linear entre si, cada um no canto, tá? Com o gato no meio. E isso não foi uma indireta, tá? Foi só um exemplo que veio na minha mente sem nenhum motivo. Quando a gente tem o boro, por exemplo, o boro também é uma exceção do octeto. Ele precisa de 6 elétrons para se estabilizar. E aí ele faz essas 3 ligaçõezinhas dele. Você tem um elemento central e 3 ligantes. Por que a gente vai chamar ele de central? Porque todos os outros envolvidos nas ligações, eles estão interagindo por meio desse que está no centro. Ele seria o principal. Qual que vai ser a distância que uma ligação vai ter da outra? 120 graus, porque maior distância possível. Então vão ficar todos no plano, formando basicamente um triângulo, se separando. E aí forma essa outra geometria, chamada trigonal, porque tem 3 pontas, plana, porque estão todos no mesmo plano. Apesar de estar 120 graus uma da outra, se a gente pega essa molécula e gira, a gente vai ver que elas estão retas, que não é o caso da minha mão, porque meus dedos ficam muito tortos. Quando a gente tem 4 pares de elétrons, o que acontece? É onde tem a maior diversidade de ligações, né? Costuma ser. No caso do CH4, então o carbono fazendo 4 ligações covalentes com hidrogênios. O que vai acontecer? Essas 4 ligações vão se repelir. E como que elas vão ficar na conformação final? Vão ficar no formato de um tetraedro. Então, parecendo vocês que são tiktokers famosos, vocês põem aquele tripé no chão, e aí tem o cabo saindo desse tripé para vocês encaixarem o celular e aquela ring light, certo? Seria esse formato, exatamente. Então, tetraedro, um tripé fincado no chão e a outra ligação para cima, sendo que a distância de todas essas ligações seria de 109 graus e 28 minutos, para ser exato. Tá? Então, da parte de cima do tripé até um dos pés, vai ser 109 graus. De um pé até outro, 109 graus, assim por diante. E na amônia? A amônia está aqui e tem 3 ligantes. Se ela tem 3 ligantes, por que ela não é trigonal plana, meu Deus? Por quê? Se vocês olharem, vocês vão perceber que está mostrando que tem 4 pares eletrônicos. Como assim tem 4 pares se só tem 3 ligações? Lembra que a amônia, ela faz, o nitrogênio da amônia, no caso, faz 3 ligações, mas ainda sobra um par de elétrons livres. Esse par de elétrons livres é considerado uma nuvem eletrônica. E ela vai ter a mesma repulsão das ligações como se fosse uma ligação normal. Tá? Então, a gente não costuma desenhar sempre o par de elétrons, que a gente costuma pôr 2 bolinhas em cima, 2 pontinhos em cima. A gente não está representando nesse caso.
Mas não é só porque a gente não mostra que ele não existe. Ele está aqui entre nós. Então, ele vai ocupar o volume como se fosse uma ligação normal. Então, é como se a parte de cima do tetraedro criasse a repulsão nas de baixo, mas ele é invisível. Então, ele tem um efeito final, mas a gente não vê esses elétrons, né? Porque a gente só costuma ver as ligações na questão da geometria. E aí, o que acontece? Tem esse formato piramidal. É só a parte de baixo do tripé. E tem um formato de, olha, pirâmide. Tá? As pirâmides do Egito que a gente vai ver no fim do ano de excursão do cursinho. Tá? Todo mundo que continuar no cursinho até o fim do ano, a gente vai lá ver as pirâmides e assemelhar o formato com a geometria. E na água, H2O. O oxigênio faz só 2 ligações. Então, por que ele não é linear? Novamente, por que será que ele é diferente do esperado? Porque ele tem pares de elétrons livres, tá? Então, ainda tem 2 pares de elétrons criando repulsão. É como se o CH4 tivesse 2 ligações substituídas por elétrons livres. Então, cria o efeito, mas é invisível. Cria uma ligação com ângulo. Ok? Isso, a gente vai ver as múmias, tá? Na situação atual, não precisa nem passar no top 10, porque, ó, vocês são em mais ou menos 50. E em junho já tá tendo 7 na aula. Só de vocês continuar na aula já ganha passagem, tá? Não precisa nem passar no top 10 da faculdade. E aí temos casos de exceções novamente. Lembra que temos elementos que podem expandir o octeto. Então, quando eles expandem o octeto, eles podem ter geometrias diferentes. E aí, o que acontece? A gente vê de formas diferentes. O fósforo, por exemplo, pode ter 10 elétrons na camada de valência. E aí o que acontece? Vai assumir esse formato bizarríssimo de bipirâmide trigonal. Então seria uma trigonal plana, ainda com uma ligação para cima e uma para baixo. Então 3 ligações no plano, uma para cima, uma para baixo. Sendo que é 90 graus de distância das de cima para as equatoriais, e entre as equatoriais é 120 graus. Aqui nós temos outro caso em que o fósforo está fazendo 6 ligações, então ele tem 12 elétrons na camada de valência. E aí você não cria mais a bipirâmide trigonal, você cria essa octaédrica. Você cria um formato de octaedro. Passa a ter 4 ligações no plano, uma em cima e uma embaixo. A distância de todas é 90 graus. Certo? E toda a viagem será bancada pela Nicole. Ela tinha falado para mim no WhatsApp. Eu não queria revelar, não queria dar nome aos bois, mas, já que vocês estão tentando me expor, e aqui tem um videozinho para a gente entender melhor. Então, o que acontece nessa vida? Temos essa teoria chamada VSEPR, que seria a teoria da repulsão eletrônica dos elétrons da camada de valência. Não precisa saber esse nome, só precisa saber que os elétrons se repelem. Aí ele começa todo bonitinho, mostrando o átomo. Então nós temos lá o núcleo, com os elétrons passeando. E ele mostra os elétrons da camada de valência, que são os mais externos. É a última camada daquele átomo. E aí o que acontece? Esses elétrons podem se envolver em ligações iônicas, em que tem a transferência de elétrons, ou covalente, que tem o compartilhamento. E quando elas se envolvem, o que acontece? Ó, se envolveu, viu que envolvente?
Pela representação de Lewis, a gente pode ver de outras formas, tá? Que facilitam a vida. Então, o que acontece quando a gente forma a água? Precisa de fazer duas ligações para o oxigênio ter 8 elétrons na camada de valência, mas depois que essas duas ligações são feitas, então esse par compartilhado e esse compartilhado, ainda sobram 2 pares livres. E os pares livres impactam no final. Certo? Então ele mostra os pares de elétrons ligantes e os não ligantes, mas todos têm sua participação. E aí está formando o Mickey. Então a água tem o formatinho do Mickey. E aí os outros elementos, cada um tem a sua variação e cada um tem seu formato característico. Se vocês preferirem o formato de Mickey, a gente pode ir para a Disney no final do ano. Vocês que escolhem. E aí tá girando as moléculinhas aí enquanto ele explica o negócio, mas eu tô com o áudio desativado, então só vai ficar girando. Mas enfim, tudo que ele fala é que o que acontece? Esses elétrons estão se repelindo e a repulsão dos elétrons, dependendo da quantidade de ligações e quantidade de pares livres, impactam. Aqui está mostrando o CO2. Então, o CO2 faz duas ligações com cada oxigênio, duas para cada lado. Certinho. Quando faz essas ligações, qual é a melhor forma de deixar os elétrons se repelindo? Deixa um oxigênio para cada lado. Mas esses oxigênios não têm pares de elétrons livres? Sim, mas na ligação final não impacta, porque eles já vão estar 180 graus um do outro nas ligações, tá vendo? Então esses daqui não vão nem fazer nada. Então, da mesma forma que o berílio, se ligando com o hidrogênio, o CO2 tem 180 graus. Apesar de um ser duas ligações simples e o outro serem duas duplas, são 180 graus. A amônia que eu tinha mostrado para vocês, as 3 ligações e o par de elétrons livre, criando ainda a influência na geometria. A água, por que aquele é angular? Porque ainda tem 2 pares de elétrons livres. Vocês estão vendo? Esse par aqui, então, é uma região, e esse daqui é outra região, com 2 elétrons. O que acontece? Vamos pensar nos elétrons, nesses pares eletrônicos, como bexigas. Então, você enche as bexigas, cada bexiga representa uma ligação ou par de elétrons livre. Então, uma bexiga cheia pode ser um par de elétrons livres, uma ligação simples, ou uma ligação dupla, ou uma ligação tripla. Todos vão ser bexigas. Quando a gente está lá enchendo bexiguinha para fazer a nossa festinha de aniversário, que eu nem lembro mais como é isso, mas teve uma época que a gente enchia bexiga para fazer festa. Que a gente podia fazer festa. E aí, na hora de você dar nó nos balões, fazer aquelas flores de balão, o que acontece? Um vai repelir o outro. Por quê? Cada um tem o seu espaço, cada um quer ocupar o seu espaço. É a mesma coisa com os elétrons. Então, por isso que a gente tem toda aquela repulsão. Certo? E é o que acontece com os átomos. Então, a água tem duas ligações e os 2 pares livres. No final, o que a gente enxerga é como se fosse uma ligação angular. Fica parecendo o Mickey. O ácido cianídrico. Vocês estão vendo que aqui o CO2 tem 2 duplas, o ácido cianídrico tem uma simples e uma tripla, mas ambos são lineares. O que impacta é a distância das ligações, não o número de ligações. Ambos os casos, nenhum tem par de elétrons livre. Todos os elétrons estão envolvidos nas ligações. A gente só vai e vê o número de ligações. Ok. Então, no final, o que a gente enxerga é tudo retinho.
Então, para a gente ver todas as formas geométricas possíveis, a gente tem que olhar tanto nos pares de elétrons ligantes quanto os pares não ligantes e ver o quanto que isso impacta. Quando a gente tem... Calma aí, passou rápido. Quando a gente tem, nesse caso, 2 pares de elétrons, e no caso os 2 são ligantes e 0 não ligantes, a gente vai ter uma molécula linear. Por quê? Os 2 são ligantes, então você faz uma ligação de um lado, uma do outro. É linear. Professor, e se a gente só tiver 2 átomos envolvidos na ligação, tipo CO, o monóxido de carbono, qual é a geometria? Aí vai ser sempre linear, não precisa nem descrever a geometria, porque só tem 2 átomos. Então, a ligação de 2 pontos é sempre uma reta. A gente nem discute geometria nesses casos, é só a partir de 3 átomos. Quando a gente tem 3 pares de elétrons, quais são as situações possíveis? Pode estar os 3 na ligação, formando um trigonal planar, como é o caso dos ligantes do berílio, ou pode ser 2 pares envolvidos na ligação e um não ligante. E aí, o que acontece? Você forma uma ligação angular, certo? Parecida com a água. Só que lembra que a água tinha 2 pares ligantes e 2 não ligantes? Esse tem 2 ligantes e um não ligante, mas o formato que a gente vê no final é o mesmo. Os ângulos da ligação serão diferentes, mas o formato é idêntico, vai ser angular do mesmo jeito. Ok. E a cachorra gosta tanto desse tópico que ela pulou a janela e veio aqui no quarto assistir a aula junto. Quando a gente tem 4 pares de elétrons, o que pode ser? Os 4 ligantes formando o tetraedro, que é o CH4, 3 ligantes e um não ligante, que forma a pirâmide trigonal ou piramidal. Lembra? E quando a gente tem 2 pares ligantes e 2 não ligantes, e aí forma angular. Ela estava chorando porque no bairro que eu moro, a galera solta fogo de artifício para mostrar quando chegou a droga. E ela morre de medo e pulou a janela para vir aqui comigo. Ela é antidrogas, ela fez o ProErd. Aí nós podemos ter 5 pares de elétrons, e aí dependendo, se tiver com 5 ligantes, bipirâmide trigonal, ou pode formar outros formatinhos bizarros que vocês podem ver aqui. Então, esses são um pouquinho mais estranhos. Se estão os 5 pares ligantes, é uma bipirâmide trigonal. Então forma uma pirâmide para cima e uma para baixo. Se são 4 ligantes e um não ligante, forma um formato que a gente chama de gangorra, tá? Que ele criaria um ângulo que fica indo e voltando. Agora ela está se olhando no espelho do quarto e está tendo uma crise existencial. Quando a gente tem 3 pares ligantes e 2 não ligantes, o que acontece? O que a gente vê é um formato de T. Só um formato de T. E se a gente tem 2 ligantes e 3 não ligantes? Vocês lembram daquele formato de bipirâmide trigonal? Então, vamos pensar na bipirâmide trigonal. Tem 3 nesse plano, certo? Uma em cima e uma embaixo. Se a gente deixa 3 invisíveis, a gente deixa as 3 do meio invisíveis, só vê a de cima e a de baixo. E vai ter um formato linear. Olha que inusitado. Não, essa cachorra me ama, tá? Ela me ama, por isso que ela pula e vem aqui comigo. Quando tem 6 elétrons, 6 pares envolvidos na ligação, pode ser um octaedro, um quadrado piramidal ou um quadrado planar. A gente vai dar uma discutida melhor, pra vocês verem que tem vários formatos, mas esses não são tão usados. É mais linear, angular, tetraédrica, piramidal
trigonal planar. Geralmente são essas que a gente mais usa. As de caso de expansão, de octeto, a gente não vê com frequência. Só para vocês saberem que existem. Porque quando eu cheguei na faculdade, o professor já chegou, tipo, pá, tacou tudo e a gente ficou igual louco olhando isso e não entendia nada. Então, temos vários casos possíveis e essa é a forma de predição. Desenha as moléculas e vê os pares de elétrons ligantes e não ligantes. Certo? Então, passo a passo para fazer geometria. Você desenha a estrutura de Lewis, que é aquela que tem todos os elétrons. Você conta a quantidade de elétrons que tem em torno do átomo central. Você determina quantos elétrons estão envolvidos nas ligações e quantos elétrons estão livres. E, a partir disso, você tenta distribuir nos ângulos, certo? E aí, o melhor arranjo é quando tem uma repulsão mútua mínima. O que acontece? Quando a gente representa em 2D, parece que a água fica linear. Mas os elétrons não se organizam em 2D. São 3 dimensões. Então seriam essas duas ligações mais esse par juntos, só que eles têm repulsão entre si, eles não estão retinhos, tá? Tá um para frente, um mais para o lado, um mais para trás, e esse par livre em cima, que é melhor mostrado aqui nessa representação. Então, por que fica angular? Porque os pares também têm o seu lugar no espaço, tá? Representatividade para os pares de elétrons livres. Eles não estão fazendo ligação, mas eles estão lá. E eles importam. E aqui está mostrando esses dois pares, que criam uma repulsão, mas que a gente costuma ignorar. Certo? E aí é isso, é nóis. Por enquanto, tá todo mundo vivo? Tá tudo ok? Tudo certo? Então tá ótimo. Que acontece? Que acontece? Mais um casinho pra gente pensar na vida, ter aquela reflexão no banho. Aqui a gente tem sempre 4 pares de elétrons, certo? Possivelmente forma até 4 ligações. A gente viu que no tetraédrico forma as 4 ligações. Na piramidal formam 3 ligações e fica um par livre no topo. E na angular formam 2 ligações e 2 pares livres. O que a gente espera? Apesar de alguns terem pares ligantes e outros não ligantes, todos têm 4 nuvens eletrônicas. Então a gente esperaria que os ângulos entre as ligações fosse sempre idêntico. Mas não é. Olha aqui. Quando é tetraédrica, o ângulo é de 109 graus. Quando é piramidal, é 107 graus. Quando é angular, no caso de 4 pares de elétrons, é 104,5 graus. Por que isso? Porque não tem 4 pares de elétrons aí, sendo ligantes ou não ligantes? Por quê? Que mesmo tendo 4, alguns têm distância de ligação maior. Quando os elétrons estão envolvidos na ligação, então tem um átomo aqui e os elétrons estão ligados entre os dois, o que acontece? Eles estão presos, estão confinados nessa região, em que está um puxando para um lado, um puxando para o outro. Eles ficam mais contidos. E quando os elétrons estão em par não ligante, ou par de elétrons livres, lá no topo, ele está mais livre, ele pode assumir um formato mais confortável para ele. E eles acabam ocupando mais volume, porque eles estão lá, quer ficar perto do átomo central. Os ligantes estão sendo puxados entre 2 átomos, coitado. E aí, o que acontece? É como se os elétrons que estivessem... essa é uma referência inusitada, mas se vocês assimilarem assim, pode ser. Vamos para o mundo mais normal, tá? Uma coisa mais comum. É como se os pares envolvidos nas ligações fossem bexigas normais
e os pares de elétrons livres fossem bexigão de festa. Aquele bexigão cheio de doce que quando estoura a gente bate nos primos, etc. e nunca leva nada, só leva farinha. Então, o par de elétrons livre seria o bexigão. Ele ocupa muito mais espaço. Ok? Dessa forma, se a gente tem 4 bexigas do mesmo tamanho, a repulsão vai ser idêntica entre todas e vai criar o ângulo de 109 graus e 28 minutos. Se a gente tem 3 bexiguinhas e um bexigão, o bexigão vai empurrar as bexiguinhas para uma mais perto da outra, porque ele quer ocupar o espaço dele, certo? Isso diminui o ângulo de ligação entre as bexiguinhas. E no caso da água, que a gente tem 2 bexigões e 2 bexiguinhas. O bexigão, né, aquele balãozão cheio de doce, vai empurrar as bexigas menores para mais perto ainda uma das outras, certo? Então o ângulo de distância entre as bexiguinhas será de 104 graus. Ok? Então, pares de elétrons livres ou não ligantes é a mesma coisa. Se ele não está ligando, ele está livre. Tá? Então, livres ou não ligantes é a mesma coisa. Eles ocupam um maior volume, criam uma maior repulsão na galera. Aqui nós chegamos nessa página escrito software legal. E aí eu vou mostrar por que existe um software legal. Como isso é muito incrível, eu fui pesquisar um software online para visualizar com mais facilidade, né? Porque a minha increbilidade nunca termina. E aqui a gente pode ver melhor a geometria, certo? Nesse caso, nós temos um átomo central, 100 pares de elétrons livres, e 2 pares fazendo a ligação. O que acontece? Distância de 180 graus de um para o outro. Se a gente tenta aproximar, o que acontece? A hora que a gente solta, ele volta para a estabilidade de 180 graus. Então, é linear, ó. Tá vendo que forma uma linha? Certinho? O que acontece se eu tenho uma simples e uma tripla? Quando é o HCN. É a mesma repulsão que cria. Por quê? Na hora de fazer repulsão, a gente considera o número de nuvens eletrônicas. Lembra que uma simples, uma ligação dupla, uma tripla e um par de elétrons livres equivaleriam igualmente a uma nuvem eletrônica? Então, tá, essa certamente ocupa um maior volume aqui. Mas a gente tem ela como uma nuvem só. E aí a gente fica como para se estabilizar? Uma para um lado e uma para o outro. Gente, vocês têm como umas referências muito inusitadas. Muito inusitadas. Assim, parabéns pela criatividade. E no CO2? No CO2, eu não sei se parece um piercing transversal também. Aí vocês me dizem se vocês também veem um piercing nesse caso. O que acontece? 2 ligações duplas, uma para cada lado. Então a gente tem o CO2, oxigênio, carbono, oxigênio. Todo mundo se repelindo, ninguém quer ficar perto um do outro. 180 graus de diferença. Ok, um cotonete. Cotonete é uma das coisas mais prazerosas que existe no mundo. Você tá lá com a orelha coçando, você passa um cotonetinho. Impagável a situação. E aqui nós temos exemplos um pouco mais reais. Então, nós temos a água aqui. 2 pares ligantes e olha os 2 pares de elétrons livres. O bexigão, olha como que ele ocupa um espação. Certo? E aí qual que é a geometria da molécula? Ela é angular. Ok? Porque a gente só vê o ângulo entre as ligações. O resto a gente tem como invisível. Gás carbônico. Então, CO2, como eu já tinha mostrado para vocês. SO2. Então,
faz duas ligações duplas com oxigênio, mas sobra um par de elétrons livre. Lembra, oxigênio e o fósforo podem expandir o octeto. Então, eles podem ter mais que 8 elétrons na camada de valência. Por isso, eles são os que mais assumem essas conformações um pouquinho mais inusitadas. Então, aqui ó, tem 8 elétrons, mais esses 2 aqui. Formam 10 elétrons. A geometria no final é angular. Estão vendo que o ângulo é 119 graus, enquanto a água, que também é angular, são 104 graus? Por quê? Porque isso, apesar de ambas serem um ângulo, então um V, aqueles foto cringe, só que para baixo, ou para cima também, né? Ó, aqueles Vzinhos de foto, o que acontece? Na água tem 2 pares de elétrons livres, enquanto no SO2 é um par só. Quando você tem mais pares, mais repulsão. Aqui nós temos aqueles casos de ligação linear com vários pares de elétrons livres, e assim por diante. PF3, trigonal planar. Então lembra, esse se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência, o boro. Está ligado com 3 flúors, 120 graus de distância entre cada um. No final, ó, dá para fingir que é linear. Então, o que significa? Estão todos no mesmo plano. Então, é trigonal planar. Tá? Todos no mesmo plano, mas com 3 pontos envolvidas. Esse é o formato do T que eu tinha citado para vocês. Lembra aqueles formatos um pouco mais inusitados. Então, geometria T é bem difícil a gente ver, mas tipo assim, ITA sempre cai. Tá? ITA eles gostam de fazer a gente sofrer, então é o único vestibular possível assim para cair essas mais inusitadas. Essa é a piramidal. Então tá vendo ó, o formatinho de pirâmide. Todos 107 graus aproximadamente, porque esse também importa. Ó, dá pra gente ocultar ele. Mesmo que a gente não tá vendo ele ainda exerce o efeito nos demais elétrons. CH4, que é a tetraédrica. Então, olha aqui aquela ring light, o tripé e mais aquela haste central saindo. Todos com 109 graus entre si. SF4, esse é o formato da gangorra. Tá? Aqueles formatos inusitados. Então, a galera tem muita imaginação. Eles veem isso como o pé da gangorra, e aí uma pessoa pode sentar de cada lado e ficar brincando lá. Sei lá o que a galera faz no tempo livre delas para ver gangorra aí. Enfim, esses são alguns dos formatos de geometria. Quais são os que vocês precisam saber? Linear, angular, tetraédrica, piramidal e trigonal planar. Esses são os 5 principais, certo? Se vocês conseguirem saber outros, tá no lucro. Mas esses são os 5 principais, os que mais caem em provas, os mais essenciais para a vida. Só deixem a mente aberta para entender que existem outros. E que às vezes vocês precisam fugir um pouco do ProErg para enxergar esses formatos. Essa da gangorra eu sofri muito na faculdade para conseguir enxergar. Era muito difícil para mim. E aqui alguns exercícios. Quais as duas últimas? O quê? Quais as duas últimas? Os formatos principais. Vitória, facilita minha vida. Ó, os 5 principais. Então, linear, tá tudo na linhazinha. Angular, trigonal planar, então quando são 3 no mesmo plano, tetraédrica e piramidal. Essas são os principais, esses daqui. Esse comecinho da tabela são os mais usados. Existem outros, certo? Então ainda existe
bipirâmide trigonal, mas esses outros que existem, eles dependem de expansão do octeto, ok? Por isso que eles não são tão essenciais. Todos esses 5 você faz com até 8 elétrons. Então, 8 elétrons ou menos na camada de valência. Esses daqui você precisa de ter expansão. Então, quando você aceita a expansão, pode formar bipirâmide trigonal, gangorra, T, octaédrica, eu não lembro outros, mas talvez ainda existam outros, certo? Aqui um exercíciozinho, tentem responder no chat pro titio não chorar. Aí o titio mostra a cachorra, tá? Da úfula. O ângulo de ligação do metano, que é o CH4, é 109 graus e 5 minutos, aproximadamente. O da amônia, 107 graus, e o da água, 104 graus. Os ângulos de ligação nessas moléculas são diferentes em razão de quê? Do ângulo de ligação depender da eletronegatividade do átomo central, ou do carbono, oxigênio e nitrogênio apresentarem pares de elétrons livres? Seria da diferença de hibridação do C, O e N? Seria a diferença do raio atômico dos átomos centrais? Ou seria de o oxigênio apresentar 2 pares de elétrons livres, o nitrogênio um par de elétrons livres e o carbono nenhum? Valendo uma cachorra. O que vocês acham que é? Então bora lá. Arrisca. Digita qualquer letra e chuta. Chuta. Só não vale tipo assim um W. Letra E. Exatamente. Então, bora lá. O ângulo de ligação depende da eletronegatividade? Não. Em nenhum momento eu falei da eletronegatividade. Lembra da eletronegatividade que eu cantei a musiquinha? Fom, 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 cloro, bromes, que pH. A eletronegatividade cresce de lá para cá. Não pode esquecer, vou te ensinar. Essa é a habilidade de os elétrons puxar. Então, essa é a habilidade de puxar os elétrons para um lado ou para o outro da ligação. Isso não vai interferir como que as ligações se organizam no espaço, em 3D, tá? Vai só dizer se os elétrons estão mais para um lado, mais para o outro. O carbono, oxigênio e nitrogênio apresentam pares de elétrons livres? Não, o carbono não apresenta nenhum, tá errado. Diferença de hibridação. Hibridação a gente não abordou e não vamos abordar nas nossas aulas. Até tem no livro, mas é um assunto muito avançado, é muito complexo e a gente não tem tempo para isso. O que significa diferença de hibridação? Quando os átomos vão mudando a hibridação deles, eles vão mudando a organização dos elétrons e podem fazer ligações simples, duplas ou triplas. Então, esses 2 átomos têm hibridação diferente. O que significa? De forma muito simplificada, que um pode fazer simples, enquanto o outro pode fazer uma ligação dupla. Tá? Mas geralmente isso não é um assunto relevante a nível de vestibular, mas a nível de faculdade. Raio atômico do átomo central. Não interfere o tamanho daquele átomo que está no meio. Tá? O que interfere é a distância das ligações. O átomo do meio pode ser gigante. O que interfere é a ligação, o ângulo. Ok? E a E está certa por causa da questão do bexigão. Então, por que todos teriam 4 nuvens eletrônicas, mas o ângulo é diferente? Porque o CH4 são 4 bexiguinhas, criam a mesma repulsão entre si. O NH3 tem um par de elétrons livres, representando o bexigão. Ela ocupa um maior volume, empurra as outras ligações para mais perto, por isso que fica um ângulo menor. E a água, que tem 2 pares de elétrons livres, empurra muito as outras ligações, criando 104 graus. Mais uma, de uma universidade do Rio Grande do Sul. Segundo a teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, ou seja, distância entre os elétrons. O elétron não quer ficar perto do outro.
A estrutura mais provável de uma molécula de forma AX4 com 2 pares eletrônicos isolados é... E aí, o que será que é? Será que é um quadrado planar? Será que é tetraédrica? Será que é octaédrica? Será que é trigonal plana ou uma bipirâmide pentagonal? Essa é bem difícil, tá? O que acontece? O A é o átomo central. Por quê? Os outros X4 estão se ligando com ele. Então a gente põe o A no centro e 4X ligando. Forma uma tetraédrica. Certo? Mas esse A tem uma expansão do octeto, que a gente vê que ele não vai ter só 8 pares de elétrons. O que acontece? Tem mais 2 pares eletrônicos isolados. Quando tem esses mais outros 2 pares, a gente vai pôr um em cima e um embaixo. E essas 4 ligações vão todas para o mesmo plano. Então forma um quadrado planar. Tá? É só para vocês verem como é abordado no vestibular. Então, o quadrado planar é 4 ligações no plano, formando um quadrado mesmo, e uma em cima e uma embaixo, só as nuvens. Certo? E a última questão. Olha o tamanho. O tamanho. Vocês verem que não tem nada a ver o enunciado com o que ele quer. A geometria de uma molécula é informação muito importante, uma vez que define algumas propriedades do composto, como a polaridade, a solubilidade, o ponto de fusão e a ebulição, possibilitando uma boa aplicação para ela. Então aqui ele está mostrando que a gente não aprende isso na escola à toa, tá? Não é só para ficar desenhando. Tem um significado a gente saber geometria. O fosfogênio CoCl2 é usado na obtenção de policarbonatos, que são plásticos que se aplicam na fabricação de visores para astronautas, vidros à prova de bala e CDs. Coisas muito comuns no nosso dia a dia, né? Nem CD a gente usa mais, mas vidro de astronauta é essencial. A amônia, que é bastante solúvel em água e no estado líquido, é utilizada como solvente. O tetracloreto de carbono é um líquido muito pouco reativo, sendo empregado como solvente de óleos, gorduras e ceras. As estruturas dos 3 compostos citados estão representadas. Então, falo tudo isso só para pedir. Com relação à geometria das moléculas 1, 2 e 3 na figura, é correto afirmar que... Essa vocês podem tentar responder no chat. Então, todas essas 3 são planas. Todas formam pirâmides. 1 e 2 são planas? Só 1 é plana? Ou todas são tetraédricas? Lembrando que plano tem mais de um tipo de ligação que é plano, tá? Então, trigonal planar e uma quadrado planar, ambas são planas, certo? Ou seja, todas as ligações no mesmo plano, apesar de serem ligações diferentes. E aí? O que vocês acham que é? Vocês acham que todas são planas? Vocês conseguem definir pelo menos a geometria de uma dessas moléculas? Então, sei lá, a 1 é isso. Professor, eu não sei a resposta, mas eu sei que a 2 é isso. Ou a 3, com certeza não é isso. O que vocês podem dizer para o titio? E aí? Acho que vocês estão me mandando beijo, porque um beijo vale mais que 1000 palavras. Pensando na E. Todas são tetraédricas. Então vamos lá. Juliana se arriscou. Isso aí, tem que arriscar. Tá, apenas 1 é plana. Ou aí. Vamos lá. O fosfogênio faz uma dupla com o O. Então C dupla O, simples Cl, simples Cl. Nós temos 3 ligações no final. Tá? Uma dupla, uma simples e uma simples. Que forma de geometria? Trigonal planar. Então, as 3 ligações, 120 graus uma da outra, todas no mesmo plano. A 1 é planar. Então, é um trigonal planar, mas todas as ligações estão no mesmo plano. Olha como que é uma tipo pegadinha. Não são todas tetraédricas, então. Aí a gente descarta. A amônia, ela era uma pirâmide.
Então, forma aquele só tripézinho, uma pirâmide. O nitrogênio aqui em cima, os 3 átomos ligantes embaixo e o par de elétrons livres não representados. Se ela é uma pirâmide, ela não é planar, tá? Ela tem uma terceira dimensão, digamos assim. E o CCl4? Aqui ele está tentando induzir a gente ao erro. Ele está tentando fingir que é planar. Mas não tem pares de elétrons livres no carbono central. Então o que acontece? Se temos 4 ligantes e nenhum par de elétrons livre, significa que é um tetraedro. Também ocupa lugar no espaço. Então, a alternativa certa é a D, apenas a 1 é plana. Então é isso. Essa é a aula de hoje. Vem aqui, Prince. Essa é a cachorra, tá? A Nicole acertou, ela pode levar a cachorra. Não é nada muito interessante, a minha vira-latinha. Ela nasceu em casa, por quê? O que aconteceu? Tinha uma cachorra na rua. E minha mãe sempre via essa cachorra. E aí um dia tinha vários machos correndo atrás dela, querendo cruzar. E ela não queria, estava em desespero correndo. Minha mãe ficou com dó, abriu o portão e falou para a cachorra: Mel, entra. A cachorra entrou e passou a ser chamada de Mel. E aí o que aconteceu? A Mel é safadinha. Então quando ela entra no cio, ela sobe até na parede, né, para fugir de casa. E a Mel fugiu de casa. A gente em desespero, daí no final da tarde ela voltava. Aí Mel voltou. E daí uns meses, né? O que Mel fez? Prince. Tá? Então, Prince é resultado da fuga da Mel no período de abstinência sexual. Prince tem pai desconhecido, tá? E os irmãos dela foram doados. Mas é assim que acontece. É vocês, né, Nicole? Vocês. Então é isso. A cachorra ainda tá aqui, tá? Que ela é meio baixinha. Mas olha que linda, gente. Ela tem olhinhos verdes. Mas ela tem medo de fogo de artifício. Tá vendo? Ninguém é perfeito. Obrigado pela atenção, gente. Semana que vem a gente volta. Certo? Vou tirar outra foto. Ai, meu Deus.